Deus destrói sonhos. Será que você teria os mesmos sonhos se tivesse o coração totalmente curado por Jesus? Muito daquilo que a gente sonha, que a gente quer, ele é influenciado sim pela nossa cosmovisão, que também tem a sua formação nos nossos medos, nossos anseios, nossa história e dentro dela nossos traumas. Eu tinha muito medo de entregar totalmente a minha vida a Deus, morrer por inteiro para mim mesmo, porque na minha visão antiga, Deus acabaria com meus sonhos. Eu não ia ser feliz. Para onde que ele me levaria? Eu não confiava plenamente nele. E essa visão ela era distorcida por causa das referências caóticas dos cristãos que eu tinha por perto. Então essas pessoas, por meio das histórias deles, da maneira que eles lidavam com seus problemas, faziam com que eu pensasse que não dava para confiar realmente em Deus. Mas se não dava para confiar totalmente em Deus, por que eu estava na igreja? Eu falei, eu vou ter que conhecer esse Deus. Eu preciso experimentar de maneira real esse evangelho. Então eu decidi morrer para mim mesmo. O texto que a gente vai ler hoje, ele está em Lucas 9, 23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. O contexto desse texto é aquela parte que as pessoas estavam falando se Jesus era um profeta, quem era Jesus, e aí Pedro tem a revelação que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. E tem até uma canção sobre isso, né? Então esse é o contexto. E quem está relatando esse texto é Lucas. Então Lucas conta essa parte, e aí ele diz a parte que ele diz, Jesus dizia que, diferente dos outros trechos, ele disse, Jesus diz, Jesus dizia. Porque ele quer dizer que essa frase que eu li para você, Jesus falava isso a todas as pessoas. Não era uma coisa exatamente daquele momento que foi dito por Jesus. Era algo que ele dizia para as pessoas, para as multidões que estavam seguindo ele. Lembrando, esse seguir das pessoas pode ser o mesmo que a gente está vivendo agora, que é ir para a igreja, esperando a vida próspera, abundância, um casamento, esperando essas coisas boas da nossa vida terrena aqui, mas não necessariamente sendo um discípulo de Jesus. E aí esse trecho ele apresenta três partes, tá? Então a primeira é: se alguém quiser vir após mim, que aqui reflete uma escolha, se você quer. O segundo, negue-se a si mesmo. Esse é o método, esse é o caminho. O terceiro, tome diariamente a sua cruz e segue-me. Esse aqui é o processo. Então, se alguém quiser vir após mim, então você quer? Hoje, a gente tem acesso ao evangelho, você teve acesso ao evangelho, você está tendo aqui o acesso novamente nessa internet, está me ouvindo de longe. Está me ouvindo. Você não é mais inocente. Você conhece agora Cristo. E você tem consciência de poder escolher. Eu quero te seguir, Jesus. Ou não quero te seguir, Jesus. Não é o que eu quero para minha vida terrena, passageira aqui. Eu quero curtir essa temporada curtinha. Viver aqui sofrendo, cheio de ansiedade, lutando no meu próprio braço sozinho. É isso que eu quero, Jesus. Quero curtir os pecados e destruir a minha vida, ter as pessoas ao meu redor. Não quero te seguir, Jesus. E aí, o outro ponto é: negue-se a si mesmo. Porque a gente entende, quando a gente tem a luz do evangelho, que não existe outro caminho bom. Só Jesus. Tudo nessa vida dá trabalho. Mas dá muito mais trabalho não ter Jesus. Muito mais. Então, negue a si mesmo, ele vai de confronto totalmente com aquela frase da sociedade: aceite-se. Aceite como você é e seja feliz. Se você acha que é bom, vai ser feliz. Isso não funciona à luz da verdade, do que é real. Cristo não funciona. Por isso que a sociedade é toda caótica, destrutiva. Então negar a si mesmo é negar o meu ego. Não é negar a minha identidade, mas a sua identidade, quando ela é curada, ela é real.
Fora disso, ela é só cheia de mentiras, de distorções da realidade. E aí negar a si mesmo, ele faz com que você precise olhar para si mesmo com sinceridade, entender que você não é bom. Ah, mas eu faço muitas coisas boas. Todo mundo faz muitas coisas boas. Pessoas más fazem coisas boas. Pessoas más também sabem ser recíprocas. Se você só é recíproco, você não é bom. Você é só uma pessoa decente, honesta. Mas isso não torna você bom. Bom é quando você faz a mais. Quando você vive exatamente como Jesus fez, que se doou-se. Quando você confronta o seu orgulho. O terceiro ponto, tome diariamente a sua cruz e segue-me. Esse segue-me está literalmente correlacionando tudo o que você ouviu antes, né, os outros 2 pontos. Esse é um ponto que a gente às vezes esquece. A gente vai lá na igreja, tem um culto gostoso, ouve uma mensagem que dá aquele aconchego no coração, ou foi num retiro, num evento, e você teve uma experiência tão boa com Jesus, com o evangelho, aquela coisa te marcou. Mas não acaba ali. É fácil cantar eu me entrego, me rendo, porque isso sim é morrer para si mesmo. Essa frase significa isso. Mas se você só fala e não está disposto a pagar o tamanho do preço da responsabilidade das suas palavras, você é mentiroso. Você se fez mentiroso. E é diariamente morrendo para si mesmo. Diariamente morrendo eu para mim mesmo. A gente tem, por exemplo, quando eu comecei nessa jornada de viver com Cristo realmente, morrer para mim mesmo, eu tive que perdoar um monte de pessoas da minha família. Meus pais tiveram uma separação muito complicada, e aí eu fui morar com a minha mãe, depois eu vim morar com meu pai novamente, aí uma parte da minha família materna me excluiu, e aquilo doeu bastante para mim, e na minha perspectiva eu me senti totalmente rejeitado, e eu tive que lidar com isso. Aquilo me causou feridas, me deixou muito rígido, desconfiado. Eu detestava ouvir alguém falar eu te amo sem muita consistência, sabe? Eu era muito exigente e não tinha maturidade para lidar com isso. Mas quando eu decidi morrer para mim mesmo, eu entendi que eu precisava perdoar e repetir eu te perdoo até realmente ser real. Não foi da noite pro dia, foi algo diário. E aí, quando eu experimentei o coração leve da paz do perdão, perdoar pessoas que me feriram, e aí ir mais fundo nesse processo de morrer para si mesmo, cada vez Deus vai te trazendo luz para novas partes do seu comportamento e falando, ó, filho, isso aqui, filha, isso aqui é uma ferida. Fala, mas da onde? De que ferida, Jesus? Eu já estou maduro, já estou sarado. Não, ó. Olha um pouquinho mais perto. E aí você enxerga. O Espírito Santo te mostra que tem algo lá no fundo. Algo antigo. Algo doloroso que você até bloqueou da sua memória para ser tratado. E quando você se permite confrontar essa ferida, igual o médico, né? Você limpa ali a ferida e dói. Depois só fica cicatriz. Não dói mais cicatriz. Cicatriz só fica uma marca. Você não vai esquecer. Mas aquilo não faz parte mais da sua vida. Você morreu para si mesmo mais um dia. E nisso a gente vai se aperfeiçoando até que ele venha. Então não é fácil. Quem disse que é fácil morrer para mim mesmo? Tá mentindo. É doloroso. Você vai ter dias que você vai ter muita raiva de uma pessoa, de uma situação. E você vai ter que dar graças a Deus. Você vai ter que decidir perdoar. Vai ter que decidir amar pessoas que te dão tédio. Ou que, por exemplo, eu não gostava de me expor em público. Não gostava de falar da minha vida. Mas eu tô aqui. Tô aqui gravando essa ministração para você. Eu que não gosto de aparecer. Faço stories. Eu que gaguejo.
tenho dificuldade com português, com atenção, que isso é uma espécie de espinho na minha carne, déficit de atenção bem alto. E aí eu tenho que me esforçar para ler a Bíblia, sem ficar viajando com ideias muito aleatórias, né? E aprender a morrer para distração, para entretenimento, para procrastinação, porque para mim fazer essas coisas são muito fáceis. É muito fácil ficar viajando, perder o foco. E tudo isso influencia na minha vida. E cada um de nós vamos ter algo em particular que vai ser o nosso desafio para morrer para mim mesmo. E é isso que testifica aquilo que a gente vive é real. Vamos orar agora. E você ore comigo. Ore de verdade comigo. Pai, eu apresento esse momento. Apresento essa pessoa que está aqui na minha frente, te ouvindo, papai. Que essa palavra ecoe no coração dela, amadurecendo os seus passos, amadurecendo os seus sonhos, Senhor. Que tudo que essa pessoa vai viver, que esse influenciador do reino, essa influenciadora do reino vai viver, Senhor, seu filho, sua filha, que glorifique a Ti, Senhor. Que Ele seja a sua ajuda nessa terra. Que não seja Deus dará, Senhor. Porque nós, Senhor, nós somos Suas testemunhas. Nós somos Seus braços, nós somos Suas palavras, Sua voz aqui nessa terra. Por isso que você fala que vocês são a luz do mundo. Nós somos, Senhor. Então que a gente viva essa palavra todos os dias. E quando estiver difícil, Senhor, que nos dê graça para vencer a nós mesmos, para morrermos para nós mesmos, para sermos um contigo, Senhor, porque é isso que queremos. E nos dê mais amor por Ti, papai, para que a gente seja fiel a você, fiel, e se cairmos, se falharmos, nos dê graça para ser humildes, para pedirmos ajuda, para levantarmos e seguirmos em frente até que você venha, papai. Amém!